10 fatos bizarros sobre o cérebro humano que a ciência ainda não explica. Você está usando agora mesmo o objeto mais complexo do universo conhecido, e a ciência mal sabe como ele funciona. Pesquisadores com décadas de estudo, equipamentos valendo milhões de dólares, supercomputadores, e ainda assim o cérebro humano continua vencendo. Continua sendo um mistério. Neste vídeo você vai descobrir 10 fatos tão bizarros, tão inexplicáveis, que até os maiores neurocientistas do planeta ainda perdem o sono tentando entender. E olha, o fato número 1, que eu deixei para o final, é tão perturbador que muita gente prefere nem saber. Mas você vai querer saber. Confia em mim. Fica até o fim. Você não vai se arrepender. Fato 10. Seu cérebro nunca para. Nunca. Você já parou para pensar no que acontece quando você dorme? A maioria das pessoas acredita que o cérebro descansa à noite. Lógico, né? O corpo cansa, o cérebro cansa junto? Errado. Completamente errado. Durante o sono, especialmente na fase REM, seu cérebro apresenta uma atividade elétrica tão intensa quanto quando você está acordado. Em alguns momentos, até maior. Mas o bizarro não é isso. O bizarro é que a ciência ainda não consegue explicar por que isso acontece. Qual é o objetivo real do sono para o cérebro? Consolidar memórias? Limpar toxinas? Processar emoções? A resposta honesta dos cientistas é: provavelmente tudo isso. Mas não temos certeza de nada. Um órgão que nunca desliga, com um propósito que ainda não entendemos completamente. Bem-vindo ao seu cérebro. Fato 9. Você tem memórias que nunca aconteceram. Presta atenção nesse aqui porque ele vai te incomodar. Você tem memórias falsas. Não porque você mente, não porque você tem algum problema, mas porque o seu cérebro literalmente inventa detalhes e os registra como reais. Isso se chama confabulação. E estudos mostram que toda vez que você acessa uma memória, seu cérebro a reconstrói. E nessa reconstrução, ele preenche lacunas com informações inventadas. O experimento de Elizabeth Loftus, psicóloga da Universidade da Califórnia, demonstrou que é possível implantar memórias falsas completamente detalhadas em pessoas saudáveis, apenas com sugestões verbais. Pessoas juraram, com absoluta certeza, ter vivido eventos que nunca aconteceram. A pergunta que a ciência ainda não responde: se o cérebro reescreve memórias toda vez que as acessa, existe alguma memória sua que seja 100% real? Fato 8. O cérebro sente dor de tudo, menos de si mesmo. Aqui está uma ironia fascinante. O cérebro é o órgão responsável por processar toda a dor do seu corpo. Qualquer machucado, qualquer queimadura, qualquer dor passa pelo cérebro para ser interpretada. Mas o próprio cérebro não tem receptores de dor. Isso mesmo, o cérebro não sente dor. É por isso que neurocirurgiões conseguem operar o cérebro com o paciente completamente acordado, conversando, respondendo perguntas, enquanto o médico mexe diretamente no tecido cerebral. O paciente não sente nada no cérebro em si. E o mistério? Por que o órgão que processa toda a dor do universo não tem capacidade de sentir a própria dor? Qual foi a lógica evolutiva disso? A ciência tem teorias, mas nenhuma resposta definitiva. Ei, antes de continuar, se você está curtindo esse vídeo até aqui, já vai deixando o like agora. Parece pouco, mas faz uma diferença enorme para o canal. E comenta aqui embaixo, qual desses 3 fatos te surpreendeu mais? O do sono? O das memórias falsas? Ou o da dor? Me conta lá nos comentários. Eu leio todos. E se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, porque a gente posta conteúdo assim toda semana. Agora vamos continuar, porque está ficando cada vez mais bizarro. Fato 7. Seu cérebro está constantemente alucinando. Você acredita que está vendo o mundo como ele realmente é? Não está. O que você chama de realidade é, na verdade, uma simulação construída pelo seu cérebro a partir de informações incompletas, preenchidas com previsões e suposições. Seus olhos têm um ponto cego, uma área onde o nervo óptico se conecta à retina e que não enxerga absolutamente nada. Mas você nunca percebe esse buraco na visão. Sabe por quê? Porque o cérebro inventa o que deveria estar ali. Ele preenche o espaço com informações do entorno e cria uma imagem contínua e falsa. E isso não acontece só na visão, acontece com todos os sentidos. O que você vê,
ouve, sente e cheira agora mesmo é uma interpretação, não a realidade bruta. A ciência sabe disso. O que ela ainda não sabe é: se nosso cérebro alucina o tempo todo para criar uma realidade coerente, o quanto dessa realidade é de fato real? Fato 6. O cérebro pode se reconectar depois de lesões devastadoras. Em 2007, um homem na Bélgica passou 23 anos em estado vegetativo. 23 anos. Os médicos acreditavam que ele estava inconsciente, sem percepção do mundo ao redor. Sua família foi orientada a considerar que ele nunca voltaria. Mas ele estava consciente, o tempo todo. Ron Hoban, esse foi o nome dele. Ouvia tudo, sentia tudo e não conseguia comunicar. Seu cérebro havia criado novas conexões neurais ao redor da área lesionada, um processo chamado neuroplasticidade. E o mistério não é só o caso dele. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e criar novos caminhos, ainda não é completamente compreendida. Crianças que tiveram metade do cérebro removido cirurgicamente cresceram levando vidas praticamente normais. Como? Por quê? Até onde vai essa capacidade? A ciência ainda está tentando entender. Fato 5. Você toma decisões antes de saber que as tomou. Você acredita que é você quem decide as coisas na sua vida. Em 1983, o neurocientista Benjamin Libet realizou um experimento que abalou a filosofia, a neurociência e a religião ao mesmo tempo. Ele pediu para voluntários moverem o pulso quando quisessem, enquanto monitorava a atividade cerebral deles. O resultado foi perturbador. O cérebro mostrava a atividade elétrica, preparando o movimento, até 550 milissegundos antes de a pessoa conscientemente decidir mover o pulso. Ou seja, seu cérebro já havia tomado a decisão antes de você decidir conscientemente. Isso levanta uma das questões mais assustadoras da ciência moderna. O livre-arbítrio existe de verdade? Ou somos apenas espectadores das decisões que nosso cérebro já tomou por conta própria? Não existe resposta científica para isso ainda. Nenhuma. Fato 4. O cérebro humano gera eletricidade suficiente para acender uma lâmpada. Esse aqui parece mentira, mas é completamente verificável. O cérebro humano gera aproximadamente 20 watts de potência elétrica quando está ativo. 20 watts. O suficiente para acender uma lâmpada de LED. Mais de 86 bilhões de neurônios disparando sinais elétricos e químicos simultaneamente, criando uma rede de conexões mais complexa do que qualquer sistema criado pela humanidade. E o que a ciência ainda não explica? Como essa atividade elétrica, física, mensurável, quantificável, se transforma em pensamentos, emoções, memórias e consciência. Esse salto do elétrico para o consciente tem nome. É chamado de o problema difícil da consciência e é considerado por muitos cientistas como o maior mistério não resolvido da ciência. Fato 3. Seu cérebro pode te matar para te proteger. O choque anafilático, o desmaio por trauma, a morte súbita por susto extremo. Existem situações documentadas em que o próprio cérebro, em uma tentativa de proteger o organismo de uma ameaça percebida, desencadeia reações que levam à morte. O coração para, a pressão cai a zero, os sistemas se desligam. É como se o cérebro puxasse o freio de emergência com tanta força que o carro capotasse. E o mais bizarro, isso acontece com animais também. Existem registros de animais que literalmente morrem de susto quando capturados por predadores, sem nenhuma lesão física. O cérebro, interpretando a situação como uma ameaça sem saída, escolhe o desligamento total. A ciência entende o mecanismo, mas ainda não entende completamente por que, em alguns casos, o cérebro chega a essa conclusão quando não deveria. Fato 2. Pessoas sem consciência ainda podem aprender. Pacientes em coma profundo, sem nenhuma resposta consciente detectável, foram submetidos a experimentos de condicionamento, sons associados a estímulos físicos leves. E o resultado foi impossível segundo tudo que a ciência acreditava. Eles aprenderam. O cérebro, mesmo sem consciência ativa, sem sono, REM, sem qualquer atividade cognitiva mensurável, continuou processando, associando e armazenando informações. Alguns desses pacientes, ao acordar, demonstraram respostas condicionadas aos estímulos do experimento,
sem nenhuma memória consciente de tê-los vivido. O que isso significa? Que a consciência e o aprendizado são processos separados? Que o cérebro aprende mesmo quando não está lá? A ciência não tem resposta. E falando em não ter resposta, chegou a hora do fato número 1. Eu avisei que era perturbador. Fato 1. A ciência não sabe o que é a consciência. Ninguém sabe. Você assistiu até aqui. E eu prometei que o número 1 seria o mais perturbador. É hora de cumprir essa promessa. De todos os mistérios do cérebro humano, as memórias falsas, o livre-arbítrio, a neuroplasticidade, as alucinações constantes, existe um mistério que está por baixo de todos eles. Um mistério que, se resolvido, mudaria a humanidade para sempre. O que é a consciência? Não estou perguntando como ela funciona. Estou perguntando o que ela é. Por que você tem uma experiência subjetiva do mundo? Por que existe um você que está assistindo esse vídeo agora, sentindo algo, pensando algo? Por que não somos apenas máquinas biológicas processando dados no escuro, sem nenhuma experiência interior? O filósofo David Chalmers chamou isso de o problema difícil da consciência e disse que pode ser o problema mais difícil que a ciência jamais enfrentou. Francis Crick, que co-descobriu o DNA, passou a segunda metade da vida tentando resolver esse mistério. Morreu sem resposta. Hoje, com toda a tecnologia disponível, com toda a neurociência acumulada, a resposta continua sendo a mesma. Não sabemos. Não sabemos o que faz você ser você. Não sabemos por que existe experiência subjetiva. Não sabemos se uma máquina poderia ter consciência. Não sabemos se outros animais têm a mesma experiência que você. E o mais perturbador de tudo, não sabemos nem como saberíamos a resposta se a encontrássemos. Você é o maior mistério do universo. E você está carregando esse mistério dentro do seu crânio agora mesmo. E então, qual fato te deixou mais impressionado? Para mim, o número 1 ainda me dá arrepios toda vez que penso nisso. Porque no fundo, a gente passa a vida toda achando que se conhece. E o órgão que nos define ainda é um completo mistério até para a ciência mais avançada do mundo. Se esse vídeo te fez pensar, me faz um favor. Deixa o like, ajuda demais o canal a crescer. Comenta aqui qual fato te surpreendeu mais. Eu leio todos os comentários, sério. Se inscreve e ativa o sino. Toda semana tem conteúdo assim aqui. E compartilha com aquela pessoa que ama curiosidades. Garanto que ela vai te agradecer. Até o próximo vídeo. E lembra, o maior mistério do universo está bem aí, dentro da sua cabeça. Até mais.